Shalom. Tem uma passagem do Talmud de Jerusalém que fala o seguinte. Ele conta a história do Rav. Rav é um rabino que vivia na época da Gemara, que ele deu uma explicação, ele deu uma audiência, uma palestra diante de um público muito grande. E ele falou uma lei. A lei foi a seguinte. Ele falou o seguinte: não tem problema lavar couro no Shabat. Depois ele ouviu uma advertência. Veio uma pessoa do lado dele, a pessoa que estava traduzindo, estava divulgando a aula dele para o público, falou: pera lá, mas esse ensinamento já foi passado e ensinado por tal pessoa em tal lugar, que é proibido. O Rav, na frente de todo mundo, falou: eu não sabia. Ele falou o seguinte: o que eu disse está errado. Pessoal, perdão, o que eu disse está errado. Imagina, o presidente chega, eu falo uma coisa, uma informação para o público. O presidente fala na frente de toda a assembleia e ele falou algo errado. Imagina a situação dele. Para a gente entender, na época, os grandes sábios da Torá, eles eram como os presidentes do povo. Eram as pessoas que guiavam o povo, tudo que eles falavam era a lei que o povo seguia. E chegar na frente de todo mundo, presidente, com todas as câmeras: pessoal, o que eu falei estava errado. Não era assim, eu não sabia. Imagina que humildade, que vontade de querer realmente a verdade acima do ego dele. Quando nós estudamos Torá, temos que saber que estamos estudando a vontade de Hashem. Não podemos deturpar a verdade. Não podemos ir e transformar a vontade de Hashem pelos nossos interesses. Tem pessoas que já vão estudar a Torá para procurar como explicar a ideia dele, o interesse dele, o pensamento dele dentro das palavras da Torá. Ao invés de procurar realmente a vontade de Hashem na Torá para mudar os pensamentos dele de acordo com Hashem. Que diferença dos céus para a terra! Que diferença dos céus da terra quem estuda a Torá dessa maneira ou da outra maneira! Tem pessoas que querem provar uma coisa. Eles procuram em todo o Tanar, em toda a Torá, nos Neviim, nos profetas, para provar como ele pensa. Esse é o objetivo dele. O nome disso é Megale Panim Batorá Shelo Kealaha, que ele revela os ensinamentos da Torá não de acordo com a verdade, não de acordo com a tradição, não de acordo com a lei que foi recebida de Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Temos que tomar cuidado com isso. Eu já vi várias pessoas que fazem isso, que procuram estudar a Torá para mostrar o que ela pensa. Olha aqui que eu falei aqui, começa a procurar em todo lugar como eu penso. Então ela, sem querer, deturpa aqui um entendimento. Eu já vi pessoas que querem provar outras ideias, outras ideologias, outras religiões da própria Torá, que é um absurdo. A própria Torá, ela nega qualquer idolatria, ela nega qualquer profeta falso que fale uma vírgula contra a vontade de Hashem que está na Torá. A Torá nunca vai ser mudada, isso a própria Torá revela. E tem pessoas que vão procurar na Torá prova contra a Torá, contra a vontade de Hashem. Isso se chama Megale Panim Batorá Shelo Kealaha, o que revela o entendimento da Torá não de acordo com a lei, não de acordo com a vontade de Hashem. E qual é a pena dessa pessoa? Em Lohelek Laolam Haba, escrito na Mishnah explicitamente, que não tem uma porção no mundo vindouro. Ele não tem um lugar na eternidade, porque ele se desconectou da verdade, ele se desconectou da vontade de se conectar com Hashem, que dita a verdade. Ele vive na verdade dele, ele faz uma idolatria para a ideologia dele, e ele tenta usar do nome de Deus, da Torá, para dar força para o pensamento pessoal dele. Por isso temos que tomar cuidado quando nós estudamos Torá também, procurar seu objetivo e revelar a vontade de Hashem. Não inventar a vontade de Hashem, não mudar, não reformar e não fazer outra ideologia baseada na vontade de Hashem, que já não é mais a vontade de Hashem, mesmo se muda uma só letra, um só conceito, um só entendimento. Tem que ter muito cuidado com isso, para a gente poder usar da Torá para nos construir, para revelar a vontade de Hashem e viver em harmonia com Hashem e crescer com a vontade de Hashem. Então, Bezrat Hashem, que nós podemos realmente fazer e ser verdadeiros conosco, verdadeiros com Hashem, de querer realmente revelar a vontade dele, fazer a vontade dele, e não procurar justificar
ou provar pensamentos pessoais ou de interesses pessoais para ter domínio em pessoas, para ajudar pessoas de acordo com o eu penso que é correto, para falar que o meu lado é correto, para fazer realmente o que é correto, para fazer realmente o que é a vontade de Hashem. Então, como a gente começou, vamos terminar falando que nós temos que fazer realmente com humildade, como a gente trouxe a história do Yerushalmi, eu vou falar a fonte, Zvachim Tzadik Dalet Beit, é o tratado de Zvachim 94b, lá a história do Rove, na frente de todo mundo. Ele não hesitou em falar, eu errei. O presidente falou, eu errei, na frente do público inteiro. Eu errei, eu não sabia. Eu volto atrás, eu vou falar como ele está me falando agora, que eu reconheço que ele tem razão, e essa é a verdade, porque a vontade de Hashem eu não posso mudar para salvar meu ego. Pessoal, tudo de bom.